Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje 29 de janeiro de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Exigida a punição ao alto comando militar russo. O bicho está pegando. Quem está exigindo isso são principalmente os canais Z, e que são pagos e bem pagos, que fazem a cobertura lá na linha de frente, tem seus representantes lá, tem seus repórteres lá, e eles que estão exigindo a punição do general, chefe do Estado-Maior e comandante das Forças Armadas da Rússia, o general Valery Gerasimov. Querem que ele seja punido por mentir. Eles enganam tanto Putin quanto o povo. Estão tirando o Putin da reta e já vamos ver como é que isso vai respinga em todo o alto comando no teatro de operações. Eu quero primeiramente alertar novamente que aqui vocês veem a verdade, aqui fake news não entra, então eu reitero o pedido mais uma vez que você que não é inscrito se inscreva. Aqui você sempre verá a verdade. Quero também pedir a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, recomendem o canal, indiquem os vídeos. Eu conto com vocês e façam seus comentários que tenho sempre o prazer de ler e são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, o Valery Gerasimov, o general, Valery Gerasimov, tornou-se alvo de chacotas inicialmente nas redes sociais para anunciar a captura da vila de Kupiansk-Uzlovaia, na região de Kharkiv. Ele anunciou que pegamos Kupiansk, estamos controlando, e nessa vila que é próxima de Kupiansk, em Kharkiv. O problema é que as tropas russas sequer se aproximaram da vila, que tinham que pegar primeiro a vila. Sua declaração caiu por terra imediatamente, e aí veio a raiva. Até mesmo os correspondentes Z, que eles chamam Z-War, Z-Guerra, que são russos, se indignaram com a mentira. Eles sentiram que era mentira. Eles sentiram que o general sabia da verdade. Gerasimov anunciou este retumbante sucesso. Ele fez uma inspeção do grupo de tropas ocidentais. Recentemente, um vídeo de sua declaração foi divulgado pelo Ministério da Defesa russo. Segundo o general, esse povoado não era nem Kupiansk, já havia sido tomado e uma limpeza dos arredores estaria em andamento. Mas ele não foi filmado dentro do povoado. Os dados mostram o contrário. Quase imediatamente após o anúncio, informações do Deep State, e revelaram a verdadeira situação. Kupiansk, Uzlovaia, eles ficam entre 10 quilômetros a 15 quilômetros das linhas russas mais próximas. Informações que dizem que ser mais confiadas, que podem chegar a 20 quilômetros de distância. Bom, não importa, que seja 10, Além disso, a cidade sequer está na zona cinzenta e nunca esteve na zona cinzenta. Está completamente sob o controle das Forças Armadas da Ucrânia, tanto a cidade de Kupiansk como a vila de Uzlovaia. Até mesmo os canais de propaganda russa no Telegram foram obrigados a reconhecer a discrepância entre as palavras do general e a realidade. Aí tem um canal, o canal Z, chamado Dois Majores. Aí ele publicou, acho que de piada, Ele disse, então provavelmente vamos fumar um cigarro depois de uma notícia tão bonita. O Vladimir Romanov, que é autor desse canal Z, Romanov também Light, que é um outro canal, chamou a declaração de Gerasimov de colorização. Na Rússia, a colorização é uma prática que eles chamam de divulgar informações que não correspondem à realidade. Então eles chamam de colorização. E o canal, também um outro canal pró-Rússia, como os outros dois que eu citei agora, chama-se Selovik Bielorrusso. Ele, na realidade, é da Bielorrússia, mas é o Selovik Bielorrusso. Os Selovique são
aqueles homens que fazem parte das forças de segurança, não necessariamente as militares, às vezes eles englobam as militares, mas são as polícias, as tropas de segurança. E é um canal chamado Silovik Bielorrusso. Publicou um mapa mostrando a fronteira do território sob controle ucraniano em preto e assentamentos que, para dizer no mínimo, não estão totalmente no nosso controle, o nosso que ele referiu, estou falando as palavras do canal, né? Em azul. Então, o mapa mostra que o exército russo ainda não chegou a Kupiansk, tampouco a Slovy. Assim, os canais exigem, existem não só esses três, o Sinei 3, eles exigem que Gerasimov seja punido exemplarmente por mentir. Agora, isso existe um desdobramento, porque o Gerasimov, o general, chefe do Estado-Maior, não está fazendo isso sozinho, né? Os generais que estão na ponta passam essas informações para ele. Tanto que o general responsável por aquele setor de Kharkiv, que disse que Kupiansk tinha sido tomado, que é um coronel-general, ele foi condecorado por tomar Kupiansk, na última cerimônia que teve, que eu falei para vocês, ainda esse mês, lá no Kremlin. E outros generais foram. Mas isso acontece em toda a frente, e os canais já estão de olho nisso. E já tomaram Pokrovsk, não sei quantas vezes, quando não tomaram, estão lá no sul ainda se debatendo, no sul de Pokrovsk, eles não conseguem avançar. E tem gente acreditando, tem um pessoal aí que fica embevecido pelas mentiras de Putin, fica embriagado pelas mentiras de Putin, e repete isso em todo instante, inclusive para mim, né? Que já tomaram Mirnohrad, quando não tomaram, né? Já tomaram Dnipropetrovsk, quando não tomaram, o Ilápoli, que já conquistaram faz tempo. Não estão dentro, a Ucrânia continua resistindo, eles estão continuando, tentando avançar, mas só tentando, até agora não conseguiram. Então essa é a situação, e então punir Gerasimov, e o Putin sabe disso, eles fizeram esse pedido ao Putin, estão isentando o Putin disso, que também sabe das mentiras, né? Que elas são estratégicas, segundo o Putin, para que eles tentem convencer os Estados Unidos da América e não conseguem. O Putin, o Trump já não acredita, porque a CIA deu um checkmate nele, você acredita em nós? Ele ligava para o Putin dizia, ele dava a versão do Putin, e a CIA também já deu um truque nele, falando o contrário do que ele falava. Acho que uns 2 meses atrás eu publiquei essa notícia. Então essa é a situação. E o mapa do exército russo, e esse mapa justamente, que esse Bielorrusso, esse canal, mostra que o exército russo não chegou a Kupiansk e Uzlov, que é um canal pró-Rússia. Assim, os canais exigem, todos eles, que o Gerasimov, mas aí ele não vai cair sozinho, vai cair com todo mundo. E o Putin sabe disso. Isso é mais do que apenas uma vila. Essa vila de Uzlovaia, ela abriga um importante entroncamento ferroviário conectando rotas para, olha lá, Kharkiv, Valuiki, Sviatogorsk, Belgorod, Popasnaya, Kupiansk, Pildene. Ou seja, essa pequena, mas de lugares importantes, ele é um entroncamento ali. E não conseguiram pegar essa Eslovaia, que é uma cidade de menor porte, vila, perdão. Em 2022, a Rússia utilizou ativamente, inclusive para movimentações de tropas, quando ela estava na região, ela tinha tomada, depois foi expulsa pelos ucranianos. Em outono ainda que os ucranianos libertaram Kupiansk e Eslovaia, e ainda em 2022, lá entre setembro e outubro, durante uma contraofensiva na região de Kharkiv, acho que foi em setembro, né? Desde então, o exército russo não conseguiu retornar ao controle da área, ou seja, está tentando, desde outubro, setembro de 2022, voltar e só leva pau, não conseguiu nada. O avanço da Rússia em janeiro foi de aproximadamente, em todo o teatro de operações, 160 km². É um teatro de operações de uma linha de frente de tamanho de 1.300 km, de 1.350 km² aproximadamente. E essa é a menor taxa do último ano que eles tentaram avançar. Vale lembrar que o ISW, Institute Study of War, o Instituto para Estudos da Guerra, revelou o motivo pelo qual Moscou continua mentindo sobre o Kupiansk. O escândalo teve origem na visita do ministro da Defesa da Federação Russa, Andrei Belousov, agora em 16 de janeiro. O coronel-general Serhiy Kuzolev, que esse é o cara que foi condecorado, é um mais alto nível de general, comandante de todas as forças dos exércitos que estão ali, relatou que as forças russas
supostamente controlavam todos os distritos de Cupiense, distritos, vamos falar, bairros de Cupiense, né? E o centro de Cupiense, e repeliram as tentativas das forças ucranianas de invadir a cidade. Nunca estiveram totalmente na cidade. Pegaram alguns pedaços lá e levaram uma chinelada dos ucranianos e tiveram que se retirar com muitas baixas, muitas perdas em geral. Essas declarações foram feitas em resposta à pergunta direta de Belousov sobre a limpeza da vila.